Então tá, agora nós vamos fazer então o exemplo 5 de cálculo de área por integrais duplas, né, em coordenadas polares. Aqui a gente vai calcular a área da região interna, a rosácea R igual a 3 cosseno de 2θ. E lá na aula de coordenadas polares que nós vimos, né, bom, aqui eu já dou a dica que é uma rosácea, então fica mais fácil. O número que multiplica o cosseno, nesse caso, vem a ser o tamanho da pétala, né? Essa conclusão a gente chegou lá naquela aula. O n igual a 2, né? Porque em geral a rosácea tem equação R igual a cosseno de nθ, né? E o n sendo 2, e sendo par, né? Aí tem o dobro de pétalas, isso a gente também viu quando viu as rosáceas, né? Então, no geral, a equação da rosácea é essa. Aliás, a rosácea que tem simetria em relação ao eixo X, né? Ao eixo polar. Se fosse, por exemplo, R igual a 3 seno de 2θ, a rosácea também teria 4 pétalas, mas elas seriam mais ou menos assim. É a diferença do seno para o cosseno. Tá? Mas não vou deixar essa rabisqueira aqui, né? Mas só para dar uma lembrada lá nas curvas em coordenadas polares. Claro que eu prometo que eu vou dar dica. A cardioide tal, a limação tal, a rosácea tal, né? Para facilitar. E lembro que a gente ainda discutiu em relação aos ângulos. Por exemplo, se eu quero fazer a área da região interna a essa rosácea, pela simetria, eu posso fazer meia pétala e multiplicar por 8. Então, só que aí a gente tinha que estabelecer os limites de integração. O que vai ser meia pétala? Quais os ângulos para meia pétala? Então, na verdade, eu vou me concentrar em meia pétala e multiplicar o resultado por 8. Então, ó, do ponto P que eu marquei aqui, o θ é igual a 0. E para completar meia pétala, chega no polo, na origem, que eu vou chamar de ponto Q. E a gente estabeleceu uma relação, que ângulo seria esse? Vou apagar que ficou mal feito. E aí a gente estabeleceu a seguinte relação. Se o n é par, para fazer a rosácea inteira, ele vai andar 2π radianos ou 360 graus. Então, meia pétala teria que dividir 360 graus por 8. Se não me engano, era π quartos, 45 graus chega. Então, a nossa integral dupla, né, r dr dθ, os ângulos a gente já estabeleceu, que é de 0 a π quartos. Se tem dúvida, né, peguem o arquivo da rosácea, né, que estaria lá no nosso site, e analisa que está de 0 a 45 graus, mas aqui a gente sempre tem que estabelecer em radianos. E o raio na verdade vem de ser a 0 e a própria rosácea. 3 cosseno de 2θ. Que aí só tem uma curva em coordenadas polares, então é de 0 até a curva. Como eu disse para vocês, porque eu estou falando mais do que uma pessoa, acredito eu, que eu estarei falando para mais de uma pessoa. Como eu disse já várias vezes para vocês, a interna é sempre a integral de r dr. Então, r ao quadrado sobre 2, isso aqui, para cálculo de áreas, vai ser sempre. E substituir o limite superior e depois o inferior. Teria que multiplicar por 8, esqueci de multiplicar por 8. Né, que são 8 meias pétalas, né, nessa rosácea, que o n é 2. Então, ó, esse 8 com esse 2, eu posso já aproveitar esse sobre 2, já simplificar com o 8 e só substituir o r ao quadrado.
Então, vai ficar 3 cosseno de 2θ ao quadrado, menos zero, na verdade, né? Então, nem precisava ter colocado esse zero. Então, vai ficar 4 vezes a integral de 0 a π quartos. Aqui o vício do π meios. É π quartos, meia pétala na rosácea de 4 pétalas. E aqui vai ficar 9 cosseno ao quadrado de 2θ dθ. Bom, o que nós vimos no exemplo anterior? Esse 9 a gente pode tirar da integral. Fica 36, integral de 0 a π quartos de cosseno ao quadrado de 2θ dθ. Na aula passada nós vimos, né, que esse cosseno ao quadrado teria que ser por partes, mas no exemplo anterior a gente fez uma redução. Usando só matemática básica, a gente conseguiu escrever, na verdade, um seno ao quadrado de θ. Ó, usei as fórmulas da matemática básica e a gente escreveu seno ao quadrado de θ como 1/2 menos 1/2 do cosseno de 2θ. De forma muito parecida, a gente vai conseguir escrever cosseno ao quadrado de 2θ. Então, eu também vou fazer uma parte aqui para manipular essas fórmulas e escrever cosseno ao quadrado de 2θ para não ter que fazer por partes. Bom, o que nós usamos? Por exemplo, que cosseno ao quadrado de 2θ mais seno ao quadrado de 2θ é 1. E a fórmula que nós usamos seria o cosseno de 4θ. Cosseno de 4θ é cosseno ao quadrado de 2θ menos seno ao quadrado de 2θ. Na verdade, a fórmula que a gente conhece e que a gente usou na anterior é cosseno de 2θ. Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Mas aqui, ó, se eu multiplicar, se for 4θ, aqui vai ser 2, porque é metade, ó. É só observar que eu só respeitei a relação aqui, ó. Se aqui eu tenho 4θ em vez de 2θ, aqui é 2θ em vez de θ. Então, aí não tem nada demais. E nessa fórmula do cosseno de 4θ, eu ainda posso substituir, por exemplo, ou o cosseno ao quadrado de 2θ ou o seno ao quadrado de 2θ, usando a identidade trigonométrica fundamental. Eu posso deixar só em função de cosseno de 2θ ou só em função do seno de 2θ, o que eu preferir. Eu vou deixar em função de cosseno ao quadrado de 2θ. Eu vou substituir o seno ao quadrado de 2θ. Bom, se a gente observar aqui, se a gente isolar aqui o seno ao quadrado de 2θ, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de 2θ. Então, aqui a gente vai ter cosseno ao quadrado de θ menos 1 mais cosseno ao quadrado de 2θ. Então, cosseno de 4θ é 2 cosseno ao quadrado de 2θ. Aqui eu comi o 2. Aqui eu comi o 2, ó. Copiei errado, né? Porque também é o vício do θ, né? Não do 2. Então, 2 cosseno ao quadrado de 2θ menos 1, né? Porque esses cossenos ao quadrado que eu juntei, ficou 2. 2 cosseno ao quadrado de 2θ menos 1. O que a gente precisa? Do cosseno ao quadrado de 2θ. Então, é só vir e isolar esse termo aqui. Por exemplo, 2 cosseno ao quadrado de 2θ é 1 mais cosseno de 4θ. Eu só passei o 1 que está subtraindo, somando para o outro lado. E agora é só pegar esse 2 e passar dividindo. Então, cosseno ao quadrado de 2θ é 1/2 mais 1/2 do cosseno de 4θ. E aí, pelo ponto de vista de integral, é muito mais fácil integrar 1/2 mais 1/2 do cosseno de 4θ do que cosseno ao quadrado de 2θ, que teria que ser feito por partes. Aqui, a gente só adapta a fórmula do cosseno de x e resolve o problema. Então, vamos voltar lá. Na integral do cosseno de 4θ,
e substituir, que é 1/2 mais 1/2 do cosseno de 4θ, dθ. O que eu posso fazer aqui, ó? Para não ficar fracionário, ó, eu passo o 2 dividindo, vai lá para fora da integral, e aí a gente tem a integral de 0 a π4 de 1 mais cosseno de 4θ dθ. 36 por 2 é 18, né? Então vai ficar 18. Integral de 0 a π4 de 1, que já poderia até ter feito. Porque aí fica θ, né? E a integral, não sei se eu resolvo separado, junto, vou separar. Então vai ficar 18θ, tem que substituir π4 e depois 0, mais 18 vezes a integral de cosseno de 4θ dθ. E aí, ó, na verdade, se eu imaginar que eu vou usar a integral do cosseno de x, 4θ seria meu x. E aí, quem seria o meu dx? Na verdade, o meu dx seria 4 dθ. Não temos esse 4, então a gente multiplica e divide para não alterar. É aquele esquema que, se faltar só uma constantezinha, a gente não precisa fazer toda uma troca de variáveis se só falta uma constante. A gente multiplica e divide para compensar, não, porque aí a gente tem que trocar a variável. Os limites de integração estão em θ, então teria que voltar para θ e depois substituir. Então, é vantajoso a gente já fazer direto. Então, aqui, ó, θ por π4 menos 0, né, que é o inferior. Aqui vai ficar 9/2. E aí vai ficar integral do cosseno de x dx. Integral do cosseno de x dx é seno de x. Mas é o quê? Seno de 4θ. O meu x é 4θ. E aí falta substituir os limites de integração. 0 e π4. Então, aqui 18 π4 mais 9/2 do seno de 4π sobre 4 menos seno vai ficar de 0. Bom, qual é a questão? 4π sobre 4, se ficar seno de π, que é 0, e seno de 0 também é 0. Então, vai ficar só o 18 π4, que dá para simplificar por 2, e aí a área é 9π. Então, 9π unidades de área. Então, essa substituição, quando a gente tem ou cosseno ao quadrado ou seno ao quadrado, ela facilita muito a gente evitar, né, na verdade, a usar a integral por partes. Ó, então, ó, só que aí tem que aprender esse esqueminha aqui, ó. Na verdade, a gente usa duas fórmulas bem básicas, que é a identidade trigonométrica fundamental e essa do cosseno do arco duplo. Na verdade, eu usei a fórmula do cosseno de 2x, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E aqui eu usei que meu x é 2θ, né, para x igual a 2θ. Então, se aprender isso aqui ou já saber da matemática básica, facilita muito. Tá? Então, temos mais um exemplo que eu vou separar em outro vídeo.